Então, o tema nosso hoje, irmãos, é a grande ambição do cristão, né? Paulo, ele começa o texto dele falando das duas casas, a casa que nós vivemos e a casa que nós teremos. Mas ele não fala apenas de morar no céu. Se fosse só isso, ele fala de um jeito, meus irmãos, que envolve o nosso corpo mortal. E aí, então, será que realmente nós temos o desejo de partir e estar com o Senhor? Porque tem muita coisa que as pessoas falam, elas falam assim: eu tenho uma vontade de estar com Cristo, de estar perto de Cristo, de poder estar ao seu lado, mas para isso acontecer no momento hoje, você tem que, para você poder literalmente estar com Ele, no sentido de, na presença dEle, você tem que morrer, não é verdade? Do outro jeito não tem, ou Ele voltar, e então você também vai estar para sempre com o Senhor. E aí tem aquele outro lado, né? Tem esse lado que a pessoa cria-se uma utopia que ela realmente, ela põe o pé no freio quando descobre como isso acontece, mas também tem o outro lado, que é aquele apreço muito incisivo em relação à vida neste mundo, que mesmo sendo crentes, tendo entregado a nossa vida a Jesus, como fala o versículo 17, sendo uma nova criatura, nós não nos desapegamos deste mundo, dessa terra, ao ponto de realmente desejar estar para sempre com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha um pouco isso, né? Ele tem mais assuntos aqui, mas esse é um assunto que preocupa ele aqui no capítulo 5, em relação à sua ida junto com o Senhor Jesus. Aí você tem no versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Uma casa maior e uma casa melhor. Aqui ele fala num sentido figurado, usando duas palavras. Uma palavra é tenda, a outra palavra é edifício. É como se você estivesse pensando assim: uma é uma barraquinha parecida com aquelas barraquinhas que eles fazem para acampamento, talvez pior. E a outra é um edifício. Um edifício na cidade de Corinto, bem postado, seria feito de muitas pedras, ou se não, de mármore puro. Então você pode imaginar que ele está falando de duas coisas bem diferentes. Uma casa maior e melhor. Às vezes a gente encontra assim, né? Aluga-se esta casa. Aqui na nossa vila aparece muito essa placa, aluga-se. E quando eu estava vindo aqui para Marília, tinha um rapaz, né, até ele morava em Galha, e ele disse assim: olha, eu estou alugando a minha casa, que eu tenho lá perto de onde você quer morar, que ficava aqui para essa região, né? Eu disse: eu acho que eu vou precisar. Ele falou: mas eu preciso de um avalista, tal. Eu não tinha, então, na época não deu certo, né? Eu falei: mas por que você está alugando a sua casa? Você não mora? Não, é porque eu comprei uma outra, né? Aí, calma lá. Então, às vezes você olha assim, vê uma placa de aluga e pensa assim: o que aconteceu? Será que a pessoa morreu? Pode ser que a pessoa morreu, né? Vai lá, morreu. Mas às vezes não morreu. Apenas ele fez o quê? Ele se mudou. Mas se mudou para onde? Ele se mudou, ele saiu dessa casa, dessa casinha, e ele foi, é uma mansão agora que ele está morando, é um lugar assim, é um condomínio, muito bonito, olha, uma empresa muito responsável que cuida daquele condomínio, pessoas que guardam mesmo aquele lugar, olha, é nota 1000, é nota 10. Então, se você tem amor por aquela pessoa, você vai ver que foi uma boa troca, correto? Foi uma boa troca, você gosta daquela pessoa, fala: que bom, eu fico feliz porque ele conseguiu uma coisa melhor. A gente pensa assim das pessoas que a gente ama, das pessoas que você não gosta, tem inveja, você fica torcendo o quê? Mas essa pessoa não conseguir isso, correto?
Mas se é uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, você vai falar, que bom que essa pessoa, ela se mudou, mas ela se mudou para o melhor, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que um dia, meus irmãos, nós vamos deixar essa nossa casa, mas é a casa de barro. Ele está falando do nosso corpo. Quando ele fala aqui no versículo 1, ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, dessa tenda, quer dizer, desse tabernáculo, como está escrito, é uma tenda, né? Lembra do tabernáculo do Velho Testamento? Ele era feito do quê? Ele era feito de panos, correto? Então é isso que ele está dizendo. Se essa casinha de barro aqui, se essa casinha feita de pano aqui, se ela se desfizer, está falando do seu corpo, está falando aqui da tua vida terrena, sabe? Você que nasceu uma criança linda, maravilhosa, cheia de saúde, cresceu, virou uma criança, um adolescente, um jovem, forte, faustoso, se torna um adulto, mas aí chega o tempo que a gente vai acontecendo o quê? A gente vai envelhecendo, correto? Então, de uma forma ou de outra, essa casa, essa tenda, ela vai se desfazer, querendo nós ou não, isso é uma realidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se essa tenda se desfizer, né, essa casa terrestre, essa casinha de barro, ele fala assim, nós temos de Deus um edifício, uma casa, não feitas por mãos, eterna, nos céus. Então, irmãos, um dia a gente vai ter uma casa perfeita, não feita por mãos de homens. Nesse caso aqui, o nosso corpo celestial. Tal como é o celestial, tais serão também os celestiais, não é? Nós carregamos a figura terrena e decaída, que a cada dia ela vai se desfigurando, que é do Adão, mas então nós receberemos aquela figura do celestial, que é Cristo, meus irmãos, incorruptível, como diz aqui esse versículo, não feito por mãos de homens. Então você pode imaginar que é o seu corpo, quando ele se desfizer daqui, você vai estar com um corpo muito melhor lá. A mesma coisa em relação à habitação, correto? Você pode imaginar, nós temos a nossa vida aqui, há muitas coisas que nós conseguimos, que nós possuímos, uns têm mais, outros têm menos, e o pouco ou muito que seja, as pessoas se apegam nessas coisas, mas lembre-se, aquilo que Deus tem preparado para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou pelo pensamento humano de tão maravilhoso, tão grandioso que é. Lembra do que Deus fala em Jeremias 29:11, né? Ele fala, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, que é pensamentos de paz, não de confusão, né? Ou seja, uma coisa muito maravilhosa, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então Paulo começa o capítulo assim, né? E ele toca num assunto aqui de gemer, né? No versículo 2, por isso também gememos, tá? Desejamos ser revestidos de nossa habitação, que é o céu. Está falando do corpo dele ainda, é do corpo. E você pode pensar, mas é da situação também, da situação, muitas vezes, meus irmãos. Aqui na nossa terra, perdão, aqui na nossa vida terrena, as coisas são muito instáveis, extremamente instáveis. Estudando o capítulo 14 com os irmãos lá de Atos, lá no Jardim Morumbi, o apóstolo Paulo ele vai para Icônio, ele chega lá, quase que a cidade inteira está ouvindo o evangelho, as coisas estão indo tudo bem, daqui a pouco vem uma perseguição lá, que ele tem que sair da cidade. Aí ele vai para Listra. Quando chega em Listra, ele cura aquele coxo, e é um milagre tão faustoso, tão grande também, uma coisa alegre, bonita, que todas as pessoas da cidade, aquele pessoal ímpio lá, os gentios, já trouxeram um boi lá, o sacerdote de Zeus trouxe um boi, e queria sacrificar, e colocaram eles no pedestal de deuses. Olha só, o que mais que eu quero ser do que Deus, né? Satanás quis ser. Então eles colocaram Paulo e Barnabé no lugar mais alto que havia na cidade, de maior estima, de maior consideração. Estava indo bem, né? Olha, nós somos um sucesso aqui em Listra.
Mas Paulo disse: não, não, gente, não faça isso, nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Com muito sacrifício, não sacrificaram. No versículo seguinte, aparecem uns judeus lá de Icônio de Antioquia, faz um levante, e o apóstolo Paulo é o quê? Apedrejado até a morte. Olha como as coisas mudam. Aí, o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui no versículo 2, ele fala: por isso também gememos. No versículo 4 ele cita uma frase aqui que eu acho tão interessante: também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos o quê? Como é que está na sua tradução aí no versículo 4? Gememos de que forma? Como é que está, irmã? Carregados. Olha, essa ilustração que o apóstolo Paulo dá, ela é muito clara para nós. Quando a Mariazinha sabe o lugar que eu morava lá em Cornélio Procópio, e da onde eu morava, dava para ouvir os caminhões subindo, assim, aqueles morros na pista, sabe, aqueles caminhão. E naquele tempo, irmãos, tinha aqueles caminhões, que é muito diferente do caminhão hoje. O caminhão hoje, você não escuta o barulho dele. Mas tem aqueles caminhão, principalmente aqueles Fenemê, né, aqueles motor PERC, motor que era canadense, faziam sabe? Aquilo, você estava dormindo de noite, você acordava com aquele barulho, um peso, sabe? O caminhão carregando um peso tão grande para subir naquela BR-369, que ele fazia sabe? Você sabia que estava pesado. A ilustração que o apóstolo Paulo dá sobre a nossa vida é que às vezes a nossa vida é bastante pesada. Nós carregamos coisas muito pesadas. Às vezes a pessoa carrega porque quer carregar, como mágoa, como ressentimento. Às vezes a pessoa, ela faz a opção de carregar isso, que deve ser tirado, o ódio, a amargura, não é assim? Essas coisas é uma opção, você carrega isso, inveja, ciúmes. Às vezes a vida está carregada com esse peso, e é um peso, não tem peso pior do que isso. Estava conversando com uma irmã ontem, estava falando sobre essa questão, né, de uma pessoa teve um problema com o outro lá atrás, e aí o que aconteceu? Não olha nunca mais, e eu não vou conversar mais, e eu não gosto, e eu não sei o quê. O que está acontecendo? Ele tá carregando tudo aquilo ali. Ela falou assim: pastor, o que é isso? Eu falei assim: isso aí é carregar um defunto, porque a melhor coisa que você pode fazer com o defunto é o quê? O que a gente faz com o defunto? O que nós precisamos? Enterrar. Tá bom. Você pode enterrar ele, enterrou ele e acabou. Fala assim: ó, está enterrado, eu não vou ficar preocupado com isso, né? Não, mas se a pessoa te procurava, tudo vai ser uma benção, vou abraçar, né? Pode estar lá. Então você enterrou, eu enterrei. E aí tem pessoa que não enterra. Então, e aí, pastor? Não, aí a pessoa amarrou nas costas dele aquele defunto. Defunto. Quando eu era novo, moleque ainda, lá perto da nossa casa tinha um buracão, 43 metros negativo de buraco. A molecada passava pela rua em cima assim, para ir para a escola, olhava para o lado assim, tinha um murinho desse tamanho, sem brincadeira, um murinho desse tamanho assim, aí você olhava, até hoje tem aquele buracão, né? Só que agora tem uma cerca grande lá. E aí você olhava lá para baixo, e às vezes a gente jogava a bola lá embaixo do buracão, né? Não sei nem para quê, mas ia jogar a bola lá embaixo. Em vez de jogar no campo de cima, queria jogar lá naquele buraco lá. E um dia, a molecada foi jogar bola lá. Não tinha um defunto lá? Uma carniça que eu nunca vi na minha vida. Sabe? Uma carniça de longe, assim, molecada curiosa, né? Ficava olhando assim. Era uma pessoa, talvez bêbado, né? Caiu de lá, morreu lá. E como poucas pessoas desciam naquele buraco, então estava lá alguns dias morto lá. Foi aquela correria. Aquela figura amarela, uma coisa esquisita assim, sabe? Uma coisa que eu mesmo não presto para ver sangue, que dirá uma pessoa morta, né? Eu mesmo já saí correndo para um lado, eu correndo para o outro, né? Mas ficou aquela figura. Agora imagine você colocar aquela figura nas suas costas e carregar, cheia de inveja, de ciúmes, de ressentimento, de mágoa, de rancor e não sei o quê. Aí você começar a carregar
aquilo ali para o seu trabalho, carregar aquilo ali para a sua casa, carregar aquilo ali para uma festa. Aonde você vai, você carrega. Quando você podia ter enterrado aquilo ali. Isso é um peso grande. São pesos que você escolhe carregar. Mas tem peso que você não escolhe carregar. Deus coloca nas suas costas. Aí você tem que carregar, é a vida. É a vida. Você tem problemas que você nunca vai fugir deles. Por quê? Porque Deus colocou ali para que você cresça espiritualmente, para que você seja abençoado em aprender com aquilo para poder ajudar uma outra pessoa. Às vezes uma enfermidade faz muito isso na vida de alguém. Às vezes uma enfermidade de uma pessoa que você ama, às vezes problemas, realmente problemas familiares faz muito isso, é um peso muito grande na nossa vida. Ou quando uma pessoa é perseguida, como Paulo era perseguido. Tudo isso são pesos que você não escolheu, veio na sua vida. E todos nós temos de alguma forma, um peso ou outro, todos nós vamos carregar. Então por isso que Paulo está falando aqui, olha o versículo 2, nós gememos, desejando ser revestido de nossa habitação que é o céu, tá? Olha o versículo 4, também nós, os que estamos nessa tendazinha de barro aqui, gememos carregados, nós sofremos nesse mundo, ele está dizendo, aqui esse corpo aqui é um corpo que tem passado por sofrimento, o apóstolo Paulo está dizendo. Então irmãos, quando você estiver passando uma tristeza, ou você estiver se sentindo em sofrimento, não esqueça do que Paulo está dizendo. Ele está falando da vida dele. Porque eu penso assim no apóstolo Paulo, é um homem que ele decidiu na vida dele só viver para o Senhor. Uma pessoa que faz uma decisão tão maravilhosa dessa, de só viver para o Senhor, é para ser enxotado de praticamente toda a cidade que ele ia, como se fosse um bandido, um ladrão. É para o barco que ele está naufragar 3 vezes. Não, uma vez ele vai lá, né? A pessoa fala que azar, né? O barco que eu estava afundou, mas 3? Sendo chicoteado, apedrejado, ter dia que não ter roupa quando está frio, e não ter comida quando está em lugares ali. Ele fala, nós vamos ver isso aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, capítulo 12. Então você pode pensar assim, o que ele fala que o corpo dele carregado, né? É nesse sentido, de muito sofrimento que ele passou na vida dele, tá? Então, para muitos, essa dor é inversa, né? Eles não estão pesarosos porque vão deixar esse corpo mortal, né? Eles vão deixar. Às vezes a gente está pesaroso, querendo que Jesus Cristo nos leve de tanta aflição que a gente passa. Tomara que Cristo venha logo, venha o teu reino logo. Mas tem uns que falam, não, agora não, vem depois, né? Espera eu completar 97, 98 anos, quase 100 aí, Jesus vem. Antes não, né? Calma lá. Eu nem aproveitei ainda o sítio que eu comprei, não é assim que tem na parábola lá? Às vezes é o inverso. Às vezes a pessoa é tão apegada aqui, irmãos. Conta aquela história do preso, né? O preso que ele ficou a vida dele todinha preso. Ele foi preso quando era jovenzinho, criancinha ainda, e quando ficou lá, né? Estava lá com seus 70 anos, sempre olhando para a mesma janelinha lá. A única coisa que ele tinha era aquela janelinha lá. E aí, de repente, o pessoal decidiu, vamos destruir aquela cadeia. Vamos libertar aquele pessoal. E aí começaram a destruir a cadeia, de dentro, de fora para dentro, né? E ele ficou muito chateado, muito bravo. O quê? Vocês vão destruir a minha janela? A minha janela, sabe? Segurando as picaretas. Mas rapaz, nós vamos destruir a tua janela para você ficar o quê? Para você ficar livre. Não, a minha janela, não. Aí, sabe? Morreu infartado porque alguém estava tirando a janela dele. Então, às vezes, a gente faz isso, porque a gente esquece que Deus tem uma coisa muito maior, muito maravilhosa, preparada para nós. Brigamos, seguramos as picaretas divinas que nos dá essa libertação. Vamos continuar aqui, irmãos, né? Nossa meditação.
Já falei para vocês da tenda e a casa, né? No começo, Paulo chamava o corpo natural dele de tenda, né? E no versículo 1 tem essa alusão de tenda, um tabernáculozinho, tá? E também o edifício. Quando ele faz essas duas, essa comparação, eu expliquei para vocês no começo, que essa tenda, ela é uma tenda feita talvez de pano, ou ela é de barro, alguma coisinha aí que eu falei para vocês, muito fácil de um vento pegar e agitar, e estremecer, e chover dentro, e a água correr por dentro dela, arrasando, levando tudo, muito, muito frágil. Quando ele fala desse edifício, é uma construção forte, é uma construção firme, inabalável, como naquela passagem que Jesus Cristo conta. Então, só para vocês lembrar que aqui no versículo 1, tem essas duas palavras, tá? Tenda e edifício. Veja só que o apóstolo Paulo diz no versículo 5, ora, para quem para isto mesmo nos preparou? Foi Deus, o qual também nos deu o penhor do seu Espírito. O que ele quer dizer aqui? É como se ele estivesse perguntando assim para nós, nós estamos preparados para o céu? Quem para isto mesmo nos preparou foi quem? Foi Deus. Então, no dia que Deus, pelo Espírito Santo, tocou no seu coração e você entregou sua vida para Jesus, Ele começa a te preparar para você se desapegar desse mundo, se desapegar do seu corpo, se desapegar de todas as coisas que você tem aqui nesse mundo. É muito interessante isso, porque no versículo 5 está dizendo, quem para isso nos preparou foi quem? Foi Deus, foi Deus. Agora, é fácil desapegar, meus irmãos? Não, não é fácil desapegar, não tem jeito, né? A gente tem a nossa vida doméstica, que é a coisa mais difícil de se desapegar. Por quê? Porque você vai ter um esposo, uma esposa, você vai ter um filho, uma filha, você vai ter parentes, né? E aí você tem aquele outro núcleo que são pessoas que você ama, que você gosta, além daquelas conquistas pessoais que você teve na sua vida. Então, como é que você vai se desapegar de tudo isso? Então, o apóstolo Paulo reconhece que, olha, quem nos prepara para desapegar de tudo isso, quem que é? É Deus, é o Senhor Deus. Então, mas não é fácil. A pessoa falar que é fácil se desapegar das coisas deste mundo, né? Então, Deus fez o quê? Nos preparou para partir, para esse desapego aqui. É uma obra do Espírito Santo. Veja no versículo 8. Temos confiança e desejamos o quê? Antes deixar este corpo, para quê? Para habitar com o Senhor. Então, na vida do apóstolo Paulo, Deus preparou ele para isso. Isso foi uma coisa que Deus tocou no coração dele. Ah, pastor, mas às vezes eu não sinto isso, eu não estou muito. Calma, Deus está trabalhando na sua vida. Se você não tem esse mesmo sentimento que o apóstolo Paulo, não quer dizer que você não seja um crente. Não quer dizer que você não seja salvo como Paulo foi salvo. E não quer dizer que você não está trabalhando fielmente na casa do Senhor. Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida, meus irmãos, conforme nossas fraquezas. E essa questão de desapego deste mundo, tem que se criar situações para que seja provado o apego ou o desapego. Então, algumas situações vão acontecer na nossa vida que vai ficar claro e evidente que nós estamos desapegados deste mundo. Deus vai nos dar força. Quem para isso nos prepara é quem? É Deus. Então, Deus, Ele vai te preparar, você vai se mostrar firme na hora certa mesmo, ali naquela hora do pega mesmo, você pode ter certeza, né? Você vai estar preparado. Por exemplo, como é que eu sei? Você imagina uma pessoa de idade, né? A gente já acompanhou algumas pessoas de idades que partiram. No caso assim, eu vejo duas pessoas que me impressionou muito. A primeira pessoa foi o pastor João e a segunda foi o irmão Félix Raci. Talvez esse último até mais do que o primeiro, porque
O segundo, né, no caso o pastor João, ele já estava com 90 anos de idade. Olha só. E eu disse já para vocês, foi feita aquela pergunta se ele tinha medo, né, de ter que ser cuidado por alguém. E ele disse: não, se Deus quiser usar um dos meus filhos, né, e trabalhar na vida deles para cuidar de mim, quem pode imaginar que alguém vai ter uma resposta dessa, né? Mas ali eu percebi o preparo, sabe? O preparo. No sentido, meus irmãos, que às vezes você pega uma pessoa, se ela não for uma pessoa fiel na igreja, tiver assim uma constância na igreja, uma pessoa de 90 anos, quem que é amigo dessa pessoa com 90 anos se ela não estiver na igreja? Fala para mim. Quantos amigos ela vai ter? O que aconteceu com os amigos dele? Praticamente todos já partiram. A família, né? Ah, mas tem a família. Pois é, um trabalha de uma hora, as crianças estudam e tal, e fica há uma solidão, né? Então, olha, mesmo um crente tem essa vantagem. Porque se você pegar a nossa de 90 anos, que é a irmã Alexandrina, sabe a irmã Alexandrina? Qual que é a alegria dela? É quando ela tá aqui com a gente. Tem uma família para abraçar, para poder cuidar, para amar, e ela se sente, sabe, uma família. Veja só, como é importante. Mas Deus vai preparando, Deus vai nos preparando a cada dia de um jeito ou de outro para ter esse encontro com o Senhor, para ter esse desapego. Por isso aqui no versículo 8 ele fala, olha, nós desejamos também o quê? Ser-lhes agradáveis, tá? Perdão, versículo 8. Desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Uma coisa que ele fala aqui no versículo 7 é assim, nós andamos por fé e não por vista. Isso nos ajuda no desapego. Andar por fé e não por vista. Porque por melhor que seja o nosso corpo aqui, um dia ele vai descair, correto? Mas se a pessoa só anda por vista, só vai valorizar aquele momento de força e tudo mais. O crente não, ele anda por fé, né? Então, como fala? Andar no sentido de mover-se. Então, todo o nosso mover deve ser pela fé. Então, se eu estou bem, se eu estou fisicamente bem, financeiramente bem, emocionalmente bem, se tudo está legal comigo, eu ainda vou ficar com um ponto de interrogação. Eu vou dizer assim, mas isso aqui não é o céu. Deus me prepara para perder tudo isso, se for preciso. Isso aqui não é o céu. Então, a pior coisa que pode acontecer com o crente é ele andar por vista. Aí vem aquele momento, né, de ser jogado na cova dos leões, de ser vendido pelos ismaelitas, de ter que passar por tribulações, ou seja, se o crente anda por vista, ele vai dizer que a vida dele é uma droga, não é assim? Ah, minha vida não presta, minha vida é ruim, a minha vida, olha o que está acontecendo, mas você não anda por vista, você anda pela fé. Então o crente, ele está sempre olhando para Cristo mesmo, deixando Deus cuidar de todas as coisas, nesse sentido que ele fala, nós não andamos por vista não, né? Nós andamos, nos movemos pela fé. É a mesma fé que faz um Noé da vida construir uma arca para uma chuva que ele nunca viu, a mesma fé que faz o Abrão deixar a sua casa, os parentes, tudo, a mesma fé que faz o velho Simeão segurar o nenê e falar assim, já posso morrer, por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Para você ter uma experiência que nem o do Simeão, você tem que morrer. Ele teve essa experiência antes de morrer, né? Então, nós andamos pela fé. E por isso a gente vai ter menos problema, irmãos, de deixar essa casa natural, esse corpo, toda a nossa vida, né? E aí no versículo 9, ele fala da ambição do cristão, olha lá. Porque muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer no presente, quer ausente. Então, a grande ambição do cristão, qual deve ser, né? Ele fala aqui, irmãos, agradar a Deus.
E às vezes a gente fala, pastor, o que é agradar a Deus? Você tem o exemplo do Abel, quando o livro de Hebreus fala que ele agradou, ou seja, ele foi o quê? Ele foi aceito por Deus. Então, a gente pensa, meus irmãos, que agradar a Deus é só vir na igreja, é só ajudar alguma coisa. Não, é ser aceito por Deus. É quando você está trabalhando na igreja e acontece tanta coisa, as pessoas falam tanta coisa, tentam tanto te desanimar, e você olha e fala assim, eu não sirvo o homem, eu sirvo quem? Eu sirvo a Deus. Você ser aceito. Deus, é esse tipo de adoração que Deus quer. Você ser aceito por Ele. Você imagine aquelas pessoas que servem para se aparecer, para dizer que é alguma coisa. Deus não aceita isso. Olha o Abel e olha o Caim. Poxa, muita coisa tem no altar do Caim. Talvez tem muito mais coisas no altar do Caim do que no altar do Abel. Só que um foi aceito, o outro não foi aceito. Mas os dois não foram lá para adorar? Pois é. Só que um estava debaixo da vontade de Deus, para adorar a Deus, para fazer o que é certo, e o outro estava lá para se aparecer, para mostrar que era alguma coisa. Então, quando fala assim, qual que deve ser a grande ambição de um cristão? É ser aceito por Deus, é entender que o que ele faz tem que ter a aceitação de quem? Tem que ter a aceitação de Deus, ser aceito pelo Senhor, né? Então, e outra coisa, deve ser nossa ambição agradar a Deus quando? Hoje, como Paulo está dizendo, aqui neste corpo, ou seja, hoje, tá? Às vezes a gente faz coisas, meus irmãos, pensando, lá no fim eu vou ser recompensado e tal, mas isso não está certo. Tudo que a gente tem que fazer em relação à aceitação a Deus tem que ser hoje. Por isso protela-se muito, né? Protela-se muito, eu vou trabalhar para Deus, eu sei que vou receber uma recompensa, mas eu não estou muito afim agora não, acho que eu tenho outras coisas para fazer. Nesse sentido, você está olhando lá para o fim, que você ainda vai ter muito tempo, que você vai poder fazer muita coisa, e olha a palavra de Deus, hoje. Ser aceito por Deus hoje. Vamos ler de novo o versículo 9. Porque muito desejamos também ser desagradáveis hoje, ou seja, no presente, quer ausentes, né? Então está lá, o correto é naturalmente fazer de Deus, da obra de Deus, da casa de Deus, o prazer hoje, para ser aceito hoje, nesse exato momento, né? Então, a gente pode até perguntar, a quem queremos agradar hoje? Às vezes a gente quer agradar a gente mesmo, né? A si mesmo, outra pessoa, tá? Ou você pode receber de Deus aquela palavra. Este é o meu filho amado que me dá alegria. Quando que aconteceu isso? No momento que Jesus estava lá sofrendo para nos salvar. Então aquele momento é o momento de aceitação. Quando é que nós devemos agradar a Deus ou ser aceitos por Deus? Hoje. Então, nossas atitudes não podem ser proteladas para o fim, não. Isso não está certo. E aí tem uma outra palavra aqui, né, que eu gostaria de destacar, que é o versículo 10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Quem vai comparecer? Todos. Mas é todos os crentes, que seja somente todos os crentes no tribunal de Cristo, mas são todos. Não é uma pessoa só, né? Então, todos os crentes, está certo? Os melhores, que são considerados melhores, vão estar lá, nesse tribunal. Os que são considerados piores, eles também vão estar lá. Quem vai ser o juiz? O próprio Senhor Jesus. Por isso é chamado o tribunal de Cristo. Ele vai saber avaliar o bem e o mal que a gente tiver feito com o nosso corpo. E aí, meus irmãos, o objetivo desse julgamento, trazer à luz o que cada um tiver feito, bem ou mal. Para ajudar, nós temos que ler Romanos capítulo 14, para poder dar uma outra luzinha aqui. Romanos capítulo 14, versículo 10.
e versículo 12. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 10 a 12. Por que você julga o teu irmão? Ou tu também porque despreza teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, como está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará o quê? Ah, sim. Então cada um vai dar conta de quem? De si mesmo para Deus. Então, primeiro que esse momento no tribunal de Cristo, você vai dar conta de si mesmo, né? No versículo 10, como está escrito lá no fim, todos vão comparecer, e no começo do versículo 10 tem um alerta, né? Por que você está julgando o seu irmão? Então, em relação a esse tribunal de Cristo, né? Vamos dizer que tem dois crentes ali, um que é muito desprezado porque essa pessoa é um pecador e outras coisas mais, e aquele lá que é uma pessoa muito apreciada porque é um santo e coisa mais. Calma lá. Os dois vão estar no tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então não deve haver um prévio juízo a respeito dos dois. Só que em 2 Coríntios nós aprendemos o seguinte, né? Quando você está aqui no capítulo 5, versículo 10, lá no finalzinho, né? O que está escrito aqui? Versículo, lá no finalzinho: o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Quando você não gosta de uma pessoa, você acha que Deus vai julgar ele só em cima do mal. Quando você gosta de uma pessoa, vamos dizer que é um filho seu, você acha que Deus só vai julgar ele sobre o bem. Entende? Por isso esse ponto é um ponto importante. Aqui não é se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Deus já sabe que você vai para o céu, não porque você merece, mas pelo sangue de Jesus. Então o tribunal de Cristo não está ali para te mandar para o inferno ou para o céu. Está para te mandar para o céu, porém ali, meus irmãos, é um juízo retributivo de sua vida cristã. O que você fez de mal vai ser visto, punido, você vai ser corrigido, coroas vão ser tiradas, galardões vão ser arrancados, correto? É o que nós entendemos. Mas o que você tiver feito de bem, também Deus vai apreciar, vai abençoar, vai colocar a mão, né? Então ali, não é só o mal, não é só o bem. Então é esse pensamento, meus irmãos, que a gente tem das pessoas, de julgar as pessoas só pelas coisas ruins que eles fizeram, mostra um egoísmo profundo e uma hipocrisia profunda no coração das pessoas também, né? Por quê? Porque nós julgamos segundo o nosso ódio. Enquanto se é uma pessoa que a gente conhece, quando eu falo de filho, porque a gente quer sempre proteger, não é verdade? Então, mas se nosso filho vai lá, mata uma pessoa, coitado, ele matou, né? Mas se é outro, assassino, não é assim que a gente faz, né? Então, para Deus, todos nós somos filhos, mas vão ser julgados, nós vamos ser julgados com uma justa justiça, tá? Então aqui, meus irmãos, o objetivo desse julgamento é trazer à luz o que tiver feito de bem ou mal, o que fazemos, o que deixamos de fazer, o que falamos, o que deixamos de anunciar, tudo vai ser julgado, tá? Para muitos uma dádiva, para outros triste surpresa. Mas o fulano, né? Eu achava que ele ia ser punido muito mais, né? Mas aí você pode olhar e perguntar para essa mesma pessoa que gosta tanto de ficar xeretando a vida do outro: o que você fez para Deus, para Cristo? Qual obra você realizou? Quantas pessoas você foi atrás interessado em salvar a alma dessas pessoas? Quantas? E você fez isso para ser aceito para Deus e não se aparecer? Então esse é um bom tribunal, é um tribunal justo, né? Por isso vai ter muita surpresa. Muitos se sentirão como Caim: eu estou sendo, Deus não foi justo comigo, não aceitou minha oferta.
mas outros vão ser como Abel, né? Está quietinho no canto dele lá, e Deus aceitando a oferta dele. Então, cada um receberá sobre o bem ou o mal que tiver feito, né? Então, esse é um princípio importante sobre essa questão do futuro, que o apóstolo Paulo está abordando no capítulo 5. E aí, meus irmãos, dá uma olhadinha, capítulo 5 e versículo 14, né? O apóstolo Paulo diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido segundo a carne, contudo agora não o conhecemos deste modo. Versículo 15, irmãos, ele diz lá no final, né? Ele diz no começo, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa ideia de não viver para si, mas viver para Cristo. Por que eu tenho que viver para Cristo? Versículo 14. Porque o seu amor nos constrange. Por que eu tenho que viver para Deus? Só dele ter morrido na cruz para mim já é um constrangimento muito grande. Eu já vou dizer, eu não vou viver para o Gilberto, eu vou viver para Jesus. Por que eu não vou viver mais para mim mesmo, mas para Jesus? Segundo, versículo 17, porque nós somos uma nova criatura. Uma nova criatura, Deus nos deu uma nova vida, um novo sentimento, um novo coração, uma nova esperança, a esperança da vida eterna, né? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então eu não vou viver para mim, porque senão eu vou estar vivendo no velho homem, não na nova criatura. Não vou viver mais para mim, mais para Cristo. Versículo 20, porque eu sou um embaixador de Jesus Cristo. É muito lindo esse versículo, o versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por nós Deus rogássemos. Então, você é a boca de Deus neste mundo para falar do amor dele para o pecador, um embaixador. Quem vai mexer, né? Embaixada é uma coisa assim, ninguém pode mexer na embaixada, a não ser que estiver lá na Venezuela, né? Mas, veja, é um lugar ali que outro país não pode mexer. E os embaixadores podem falar o que quiser, tem autoridade para falar o que quiser. Pois bem, meus irmãos, Deus, Ele espera que a gente seja mais corajosos do que um embaixador deste mundo. Não é falar o que a gente quer, a gente fala o que o nosso país, o embaixador fala o que o país representa, quer. Então, nós não vamos falar o que eu quero, eu vou falar o que Deus manda falar. Eu não vou mais viver para mim, eu vou viver para falar desse amor de Deus. Deus está rogando pela minha boca. E às vezes a gente, na nossa vida espiritual, né, a gente não faz isso. A gente jamais vai ser um embaixador, porque a gente tem medo, porque a gente tem vergonha, porque a gente acha que mesmo que não vale a pena, ou não tem nenhum interesse pela alma do pecador. E aí, que tipo de embaixador é esse? Então, Paulo diz, não vamos viver mais para nós, né? Mas por aquele que morreu por nós. Lá no versículo 15 ele diz isso aí, morreu e ressuscitou. Versículo 21, para acabar, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem no YouTube uma mensagem do irmão Félix a respeito só desse versículo, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Naquele momento que Jesus estava na cruz, ele se fez pecado por nós. Meu Pai, por que me desamparaste? Foi o momento que Deus virou o rosto. Por quê? Porque Deus não pode ver o pecado. E ele se fez
pecado por nós. Olha aonde Deus abaixou para que eu pudesse ser elevado. Olha, ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus, justificados, ou seja, declarado justo. Você, pastor Gilberto, declarado justo é pelo sangue de Jesus. O quanto nós devemos a Cristo, irmãos, o quanto nós devemos a Cristo.